Ô, Mi, como eu te disse, o objetivo do podcast é a gente começar a falar um pouco de que todo mundo pode, né, chegar lá, dar uma mudança na sua vida, ter um objetivo. Uhum. E você tem essa história. Me conta um pouquinho de como foi a infância da Michelle, como é que a Michelle foi criada aqui em Capivari. Conta um pouquinho do começo. Do começo. Tá. Então, eu moro aqui em Capivari há 38 anos, né? Vou fazer 39 agora, fim do ano. Desde que eu nasci. E passei a minha infância aqui, intercalava com as férias em Itapirubá, na casa do vô, e o resto passava aqui em Capivari. Nunca mudei assim de cidade, nesses anos todos sempre morei aqui, né? Eu cresci num lar onde a figura da minha mãe ela era muito forte, ela era a provedora da família, né? Então eu sempre tive essa figura feminina muito forte na minha educação, né? Tanto né, na presença, na forma dela de me educar, né? De ser independente. Então, eu trabalhei desde novinha, desde os meus 13 anos, eu já tinha o meu emprego. Na época era de bolsista, né? Na prefeitura. Trabalhei 4 anos numa escola. Então, eu sempre tive isso muito forte na minha vida, assim, de ser independente mesmo. Eu nunca pensei, assim, que eu pudesse viver dependendo de outra pessoa. Isso sempre me incomodou muito. Da família do meu pai também, assim, de bastante mulheres fortes, né? Então, eu sempre tive essa figura feminina muito forte, assim, na minha família. Nunca fui aquela pessoa que cresceu achando que... Eu tinha até um pouco de resistência em casamento. Na época, tipo, eu nem... não tinha vontade de casar. Eu achava que eu era autossuficiente, eu ia viver assim. E aí, eu fui vivendo a vida. Aí, eu comecei a namorar cedo, né, na época. Pois é, tu falou isso agora, eu falei assim, poxa, mas ela namorou tão cedo. Comecei a namorar muito novinha. E... O pessoal não sabe quantos anos começou a namorar. Ai, gente. 13 anos. E o primeiro namorado? O primeiro namorado. Glória a Deus. 25 anos aí junto. Ainda bem que deu certo, né? Ainda bem que deu certo. Então... Estudava onde, Mi? Eu estudei no Teresa, fiz desde o pré... Não, eu não fiz o pré. Comecei estudando no SESI, né? Na época tinha o jardim do SESI. Sim. Então eu estudei no SESI. A tia Dóia, minha tia, é de lá. E eu não precisei fazer o pré daí. Eu já estava alfabetizada e aí eu só fiz uma prova e passei pra primeira. Não aprovo isso hoje. Mas na época tinha essa prática que a gente poderia pular o pré-escolar. Então, assim, as minhas amigas da minha idade ficaram um ano... Então, eu era sempre a mais novinha da sala. E as minhas amigas, assim, de rua mesmo, assim, na amizade que cresceu junto, né? Da minha idade, elas eram um ano sempre atrasadas de mim. E eu lembro que isso eu ficava bem brava, porque eu queria estudar com elas, né? E eu não estudava. E daí eu estudei desde da primeira até o oitavo, que na época era até o oitavo. E depois fui pro Otto. Aí fiz o ensino médio no Otto. Na época que não existia ProUni, não existia nada, né? Era bem assim, tipo, ou tu tem condições de pagar uma faculdade, ou não faz. E na época eu não tinha condições de fazer faculdade, então eu tentei na Federal. Eu queria ser arquiteta, olha que diferente. Ainda bem que não deu certo. Eu queria ser arquiteta, e aí eu fiz vestibular lá pra UFSC, não passei. Aí como eu namorei novinha, também me acomodei nisso, né? Aí... fiz alguns cursinhos, fui fazendo assim um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e esse sonho da faculdade foi meio ficando de lado, né? A gente, eu mesma na época me acomodei, mas era uma coisa que eu era muito frustrada em fazer uma faculdade, porque eu cresci num lar, isso vem lá do meu avô Venâncio, né? Chegou a conhecer ele, né? Não cheguei? Não. Então a gente sempre teve isso muito forte, a gente sempre foi estimulada. Eu aprendi a ler em casa, praticamente, com gibi, que era uma coisa que ele estimulava muito os netos a ler, a leitura. Então, essa parte dos estudos, na minha família, eu acho que só eu e a minha irmã, na época que não tinha faculdade, mas todo mundo tinha, né? E era uma coisa que me frustrava demais, porque eu pensava assim, meu Deus, eu não tenho... Eu cresci no meio, né, priorizando a educação como uma coisa importante, uma faculdade tão importante que pra mim eu não fiz. E aí eu sempre ficava adiando aquela vontade de estudar e de fazer faculdade. E custou, mas saiu, né? Sempre é tempo.